Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o William e nossa aula de hoje vai ser sobre algoritmos, que é uma das principais bases do desenvolvimento. Bem, o principal objetivo dessa aula é justamente compreender o conceito do que é um algoritmo e entender suas aplicações dentro da programação. Vamos lá. O primeiro conceito aqui, obviamente, vai ser o conceito de algoritmos, que são um conjunto de passos finitos e organizados que, quando executados, resolvem um determinado problema. Um dos exemplos aqui principais de um algoritmo é justamente a receita para fazer um bolo. Por quê? Lá na receita do bolo, né, a gente tem os ingredientes e ali embaixo a gente tem um modo de preparo, que é como se fosse um passo a passo do que tem que ser feito. São passos lógicos, no qual, tipo, se você bater a massa e depois jogar o ovo, jogar os outros ingredientes, não vai dar certo. Então você tem que seguir os passos corretamente. Você vai pegar, vai jogar as coisas dentro da massa para bater, para depois botar no forno, esse tipo de coisa. Obviamente vocês perceberam que eu não sou tão bom, não sou tão bom para fazer bolos, porque eu não sei quais são os passos direitos, mas lá tem toda uma lógica para executar isso. Então é isso que é um algoritmo, são passos que são organizados logicamente para resolver um determinado problema, para chegar a um determinado resultado. Então, agora que a gente já sabe o conceito de algoritmo, a gente tem que compreender o algoritmo dentro da computação. E quando a gente fala de algoritmos em programas, em aplicativos, os principais que vem na cabeça é o YouTube, Facebook, WhatsApp. Somente ali quando você fala um negócio muito próximo ao seu telefone e quando você entra no seu Facebook, já tem ali uma propaganda bem semelhante. Então você fala, pô, o algoritmo aqui do Facebook está escutando minhas conversas, o algoritmo do YouTube está recomendando coisas que eu quero fazer. E realmente são algoritmos complexos, utilizam inteligência artificial, data science para poder compreender e de recitar aquilo. Não deixam de ser algoritmos, mas são coisas bem complexas. Mas quando a gente chega nesse âmbito de algoritmo na programação, a gente tem esse terceiro ponto, que é justamente todo o programa. Então, tudo que é programa, tudo que é desenvolvimento, tudo que é software, que tem ali uma interface inteligente para poder interagir, ele é um algoritmo, ele tem algoritmo na composição dele. Por quê? Porque você tem que definir uma sequência lógica de passos para ser executado. Então, o próprio WhatsApp, tipo, entrando no nível mais micro, né? Tu tem ali para enviar uma mensagem. Então, tu vai ter um campo de texto, tu vai ter um botão. Quando apertar o botão, tem que enviar a mensagem. Então, você utiliza um algoritmo para fazer aquilo dali. Para receber uma mensagem, da mesma forma. Para mostrar um vídeo, também do mesmo jeito. Até para fazer coisas básicas. Então tem a calculadora. Tipo, tu digita o número, tu digita outro e aí tu executa a operação. Então tu utiliza um algoritmo para fazer aquilo. Então esse é o conceito de algoritmo dentro da computação. E aqui a gente tem um exemplo legal, que é justamente o exemplo no Portugal Studio, que é na linguagem de Portugal, de como que funciona o algoritmo. Não se preocupe com questão de como escreve, de como que faz, mas tentem compreender o raciocínio, a parte lógica desse algoritmo. Então aqui a gente tem um passo a passo, onde a gente tem aqui um programa, que começa na linha 28. Daí a gente tem uma função, que é a função de início, que é onde vai começar o nosso algoritmo. E aí dentro desse início, a gente tem um número inteiro, e aí a gente escreve, pô, digite aí um número. Então a gente vai pedir para o usuário digitar o número. Depois que a gente pede, a gente vai ler o número que o usuário digitou. Em seguida a gente verifica. Se esse número for maior que zero, então a gente informa, o número é positivo. Se não, se o número for menor que zero, então o número é negativo. Se não, se o número nem é maior que zero e nem menor que zero, então o número é igual a zero. E a gente escreve para o usuário, pô, teu número é zero. E é assim que funciona basicamente um algoritmo dentro da programação. Agora que compreendemos o conceito de um algoritmo dentro da programação, a gente tem que pegar ele mais a fundo, entender ali, tipo, a referência bibliográfica de como que ele funciona. Então, um algoritmo computacional é uma sequência de passos lógicos aplicado em um processador para realizar uma determinada tarefa. O que seria um processador, gente? Processador é todo dispositivo capaz de processar um algoritmo. Por exemplo, computador, smartphone, TV, até mesmo geladeiras hoje já estão vindo com funções smarts. Então, toda essa questão que consegue conectar com a internet, consegue executar um algoritmo, seja o mais básico possível, é um processador. Então, tipo, a gente vai definir passos lógicos, uma sequência de passos lógicos para executar em cima desses processadores. E aqui, entre outras palavras, é como se fosse um passo a passo, justamente um passo a passo, para resolver um problema com instruções simples e exatas. Então, agora que a gente já compreendeu a parte teórica de um algoritmo computacional, a gente tem que saber como criar um algoritmo desse na prática, né? E aí a gente tem três passos muito importantes. O primeiro é a lógica de programação, o segundo é definir a linguagem de programação e, por fim, criar um sistema. Como assim? Então a gente vai lá, a gente vai definir toda essa lógica de programação. Vai funcionar assim, assim e assim. Depois que a gente define essa lógica, a gente vai escolher em qual
linguagem que a gente vai fazer. No caso, a gente poderia escolher Java, C, Dart, mas aqui no nosso caso a gente vai usar uma pseudo-linguagem que a gente vai explicar um pouquinho mais à frente, que é o Portugal. E por fim, a gente vai criar o programa. Então a gente vai pegar toda essa lógica que a gente criou e jogar dentro de um programa. E aí, vindo para essa parte de lógica de programação, que é justamente onde a gente define o que vai ser feito e como que o programa vai funcionar, existem diversas formas de a gente montar essa lógica. Então são três tipos. O primeiro é o fluxograma, o segundo é o Nassy-Sherman e o terceiro é o pseudocódigo em linguagem nativa. O fluxograma são uma espécie de fluxo mesmo, onde você define ali o passo a passo. Ah, começou isso, escolheu aquilo, sim, então vai para cá. Se não, escolheu para cá. Isso daí você já viu muitas vezes durante os seus estudos, tenho certeza. Então, quando você faz ali um fluxograma, um mapa mental de alguma coisa, você está criando quase que um fluxograma também. Daí o Nassy-Sherman, ele não é mais tão utilizado para explicar, é um negócio um pouco mais antigo, é um negócio bem chatinho, então se você puder dar uma pesquisada para compreender como ele funciona. E aí a gente tem um pseudocódigo em linguagem nativa, que é o Portugal, onde o Portugal, ele não é uma linguagem de programação como essas outras, como Java, Dart. Ele é criado em cima dessas linguagens, e aí ele é meio que cria uma abstração para a gente conseguir trabalhar nela com português. Então, tipo assim, ao invés de a gente ter que criar todo o nosso algoritmo em inglês, a gente cria em português e consegue ter o mesmo resultado. Então, por isso que ele é uma pseudolinguagem, ele é uma linguagem falsa, entre aspas, porque ele não é a linguagem final, mas ele está ali criando abstração para que a gente consiga programar, beleza? E aí, agora a gente vai para o nosso primeiro algoritmo. Eu vou abrir aqui meu Portugal Studio, você abre o seu, seja no computador, na web, ou no seu celular, e a gente vai fazer nosso primeiro algoritmo. Bora lá? Já estou com o Portugal Studio aberto. Quando você abrir esse Portugal Studio também vai estar desse jeito aí. Na aula passada, a gente ensinou a instalar, ensinou como que funcionava um pouquinho ali a questão do Portugal. Então, acredito que você já está por dentro. Beleza, com o Portugal Studio instalado, a gente vai clicar aqui nesse mais um para abrir um novo arquivo, certo? Ele vai estar com esse programa já pré-criado para a gente, que é justamente o Inscreva Olá Mundo. Então, se você chegar aqui e der um play, ele vai mostrar aqui, Olá Mundo. E que é algo bem semelhante a isso que a gente vai fazer hoje. Vamos escrever apenas duas mensagenzinhas aqui. Então, a gente vai trocar aqui, escreva Olá Mundo para escreva Sou aluno, sabe? E aí você pode botar assim, escreva também sua idade. Então, vamos aqui, escreva e tenho 22 anos. Você pode botar a sua idade, pode botar uma mensagem que você gostar, entendeu? Então fica à vontade para poder fazer isso. Quando você executar o programa, ele vai ter que mostrar essas duas mensagens que você criou. Então aqui, sou aluno sabe e tenho 22 anos. Então, você já fez seu primeiro programa. A gente vai deixar esse desafio aí para vocês dentro da plataforma, no botãozinho de desafio aqui embaixo, beleza? E aí você já pode executar e mandar para a gente. A gente vai ver e vai ser seu primeiro algoritmo ao longo de toda essa jornada. Então, pessoal, é isso. Obrigado por ter chegado até o final. Essa foi nossa aula de algoritmos. A gente vai deixar algumas questões e alguns desafios aqui dentro da plataforma. Então, vocês aproveitem para praticar e praticar ainda mais. E depois de ter feito os desafios e as questões, vão lá e pratiquem, pesquisem na internet, vejam como é o melhor jeito de conseguir aprender. É muito, muito importante que vocês compreendam esse conceito da aula de hoje, porque é isso que a gente vai levar ao longo de todo esse curso, ao longo de todos os módulos. Então pratiquem, pratiquem e pratiquem, beleza? Muito obrigado, até a próxima aula. Tchau!